Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 28 de julho de 2016, quinta-feira. Vamos então aos movimentos do mercado. Hoje um dia importante. Tivemos uma queda no índice Bovespa de 0,33%, tá? Mas que na verdade chegou a ser uma queda de 1,5%. Tá? O mercado produziu um movimento até intenso no intraday, tá? E também produziu uma recuperação intensa, tá? Formando aí um martelo. Bom, vamos recapitular o que a gente vem dizendo. Nós estamos no 8º pregão consecutivo em que o índice Bovespa anda num movimento lateral. A gente também vai visualizar isso no gráfico do futuro. Tá? E esse movimento lateral, no ponto em que está ocorrendo, tendo um movimento prévio que tem, tá? é um padrão altista. Eu venho dizendo isso, tá? Há algum tempo. O alvo que nós temos, desde que a gente rompeu o topo aqui próximo a 55 mil pontos, é a zona entre 58.000 e 58.500 pontos, topo lá de maio de 2015. Tá? A gente já estava bastante próximo dessa região, então na minha forma de ler o mercado, eu via grandes chances do mercado dar uma acelerada para cima e buscar essa região aqui. Tá? Então muita gente vem falando de venda no mercado. Eu venho dizendo o contrário, eu venho dizer, olha, a gente ainda não tem um cenário seguro para vendas. Tá? Vamos esperar o quê? A gente ter, primeiramente, um pregão inteiro dominado pela venda, para a partir deste pregão a gente começar a buscar posições então mais seguras na ponta vendedora. E também tem a questão do suporte que o futuro apresentava no intradiário, o suporte dessa consolidação. Daqui a pouco a gente olha ali o intradiário do futuro. Tá? Mas eu fiz uma ressalva nesses últimos 2 pregões que o Ibovespa mudou um pouco o padrão de comportamento. Se antes a gente tinha sombras inferiores, a gente passou a ter sombras superiores, o que aumentava as chances da gente ter um movimento corretivo. Né? Talvez o mercado então desenvolveu um movimento de queda, mas não era bom tentar antecipar isso, tentar na verdade capitalizar isso, né? Lucrar em cima de uma eventual queda, inicialmente pelo gráfico intradiário. Firmando um movimento de queda, a gente poderia buscar operações de swing trade. Tá? Claro que a gente pode pontualmente buscar boas oportunidades, bons sinais de venda nos papéis, tá? Mas aqui eu estou me referindo ao mercado como um todo. Tá? E nós tivemos até 2 rompimentos falsos no intraday do mini índice, rompimentos altistas, né? Então isso chamou a atenção a possibilidade de um movimento de queda. Eu coloquei no farol de ontem, né? Que o mercado havia atingido um ponto decisivo e provavelmente a gente teria um pregão mais agitado hoje. E se a gente tivesse a perda mínima de ontem, muito provavelmente a gente teria movimentos intensos de queda, pelo menos no horizonte intradiário. Foi exatamente o que nós tivemos. Eu estava cético em relação ao rompimento do suporte do futuro. Ele foi e não foi rompido, é isso que nós vamos ver agora. Mas repare o seguinte, o índice Bovespa tentou cair, não conseguiu, voltamos a ter sombras inferiores, só que agora essa sombra inferior ela é amparada pela média móvel de 9, que é a média que guia esse movimento do mercado. Então, mais do que antes, o nosso mercado está altista. Tá? Não estou dizendo com isso que a gente tenha um sinal de compra para o índice Bovespa de imediato, mas o cenário favorece a manutenção do movimento de alta, mais agora do que nesses últimos pregões. Okay? Lembrem, o mercado está corrigindo, só que está corrigindo de lado. Isso é um padrão altista. O mercado americano, vamos olhar o gráfico do Dow Jones. O índice Dow Jones já produziu um movimento de queda, mas um movimento comportado, que está tentando se apoiar na média móvel de 9. A gente tem sombras inferiores aqui, mas o mercado ainda não conseguiu iniciar um movimento de alta. Está num ponto favorável a isso. E se continuar caindo, logo a gente vai ter estruturas de suporte que dificultam o movimento de queda.
eu não gostaria de entrar short no mercado americano. Não é momento para isso. Tá? Mas também não quer dizer que a gente esteja no momento para compras. Eu preciso ver uma demonstração de força no mercado americano para acreditar que o movimento de alta vai ressurgir. Que sinal seria esse? Idealmente o rompimento da CLTB de curto prazo com candle de força. Né? Idealmente tendo a sua máxima superada, esse seria o sinal que eu buscaria. Tá? Repare o seguinte, no intraday do índice Dow Jones, a gente trabalhava com patamar de suporte aqui no fundo dia 26, esse patamar foi rompido e foi um rompimento falso. Então são boas as chances do mercado vir buscar esta região aqui em cima, que pode produzir o rompimento da LTB. No S&P 500 futuro, que é esse gráfico aqui, o cenário é bem mais altista porque o movimento é completamente lateral, a gente não tem nenhum movimento corretivo agudo ou semi-agudo. O mercado anda de lado e a média móvel de 9, né, vem carregando o preço, a gente tem uma resistência clara para ser rompida, a média de 20 períodos já está bastante próxima. O que protege o preço e protege essa zona de suporte que vem do topo histórico rompido. Isso está com cara de massa e bandeira. Lembrem, a gente acabou de romper um topo histórico e o mercado insiste no movimento de alta. Tá? Se o S&P 500 futuro romper essa região aqui, tende a ser uma correria na compra. O mercado tende a acelerar forte. Tá? Tem muita venda aqui para ser estopada. Então, novamente, se mantém o cenário onde no mercado americano o gráfico favorece um movimento de alta e isso impacta os mercados mundiais na minha leitura. Tá? Aqui é sempre a minha opinião, a minha leitura. Então, minha expectativa para amanhã no gráfico do índice Bovespa é alta. É claro que o ideal é que a gente tenha amanhã a superação da máxima de hoje para realmente a gente acreditar nesse, tentar tomar atitude em cima de um eventual pregão altista. Vamos ao gráfico do futuro. Esse é o gráfico do futuro. O futuro teve uma queda nula praticamente, né? 0,02%, né? Fechou na máxima e com bom volume. Se a gente for olhar o gráfico do índice perpétuo, eu estou olhando aqui o índice cheio perpétuo, com os ajustes, tá? Nós estamos fazendo, na verdade, um processo de pullback. Então a superação da máxima de hoje já poderia ser trabalhada com uma compra. Tá? É claro que é mais prudente esperar o rompimento, um fechamento acima dessas máximas. Mas uma superação de máxima aqui, na minha leitura, já seria possível como uma compra. Agora a gente volta aqui para o WinK16, que é o mini índice vencimento atual. Tá? E aqui parece muito o gráfico do S&P 500 futuro. A resistência é clara. Se houver o rompimento dessa resistência por volta dos 57.800, deve haver correria na ponta compradora. Tá? Bom, vamos para o intraday. O que nós tínhamos até o fechamento de ontem? Nós tínhamos isso aqui. Uma clara congestão, onde os vendedores começaram a aparecer com um pouco mais de intensidade no dia 26 e dia 27, né? Anteontem e ontem. E eu dizia que se o mercado produzisse a perda dessa zona de suporte, né, produzisse a perda mínima, provavelmente a gente teria uma alfinetada dos preços para buscar o suporte aqui embaixo, o que não significa que o suporte iria ser rompido. Tá? Para a gente acreditar realmente em queda que possa ganhar corpo no gráfico diário, no horizonte diário, a gente tem que ter o rompimento dessa zona de suporte. Bom, o que nós tivemos hoje? O mercado abriu em gap de baixa, tentou se recuperar, pesou e aqui a gente teve acionamento de um primeiro movimento. É meio complicado porque estava em cima dessa zona de suporte, mas foi um sinal de venda e o mercado caiu. E daí tu pensa, bom, agora rompeu essa zona de suporte. Concordo, rompeu, mas rompe um pouco esticado. A gente tem que ver se o mercado consegue consolidar esse rompimento, né? E isso vem com um zigue-zague descendente. Então o mercado caiu, chegou nas proximidades dessa região aqui, dos topos anteriores, e começou naquele horário típico, né? A partir aí do meio-dia, entre meio-dia e 1 hora, a gente costuma corrigir um movimento inicial do dia. Tá? Então, o real momento em que a gente poderia bem avaliar se o rompimento é para valer é observar a correção. Uma correção em algum momento vai acontecer. Se ela é fraca, se ela é forte, enfim, como o mercado vai se comportar. Tendo como alvo essa região aqui,
E aqui a zona de resistência agora. Ok? E o mercado veio. E estão percebendo que o mercado está indo além do que deveria e a correção é intensa? A correção foi intensa. Tá? Mas isso aqui ainda pode ser o mercado estressando num processo de pullback meio delicado. Tá? A gente tem que ver se o mercado marca um topo, começa a cair, não cai e volta a subir. Esse é sempre o sinal que eu falo que consolida num cenário intradiário amplo como esse, não é numa estrutura curta, uma estrutura que envolve vários pregões, envolveria uma sinalização de que o rompimento foi falso. Eu estava com esse sentimento. Tá? E o mercado fez um movimento de queda, repara onde ele se apoia e repara aonde ele fecha. Zigue-zague ascendente acima do patamar rompido, fica com todo aspecto de um rompimento falso. Olhando aqui no gráfico 60 minutos, um rompimento falso geralmente antecede o rompimento verdadeiro na direção oposta, quando isso, claro, está associado com uma zona de congestão, quanto mais estreita, melhor. Tá? Isso é o que a gente sempre ensina no nosso treinamento de análise técnica. Então a gente teve um rompimento falso, isso me faz acreditar mais ainda que o mercado vai romper essa região aqui. Eu posso estar equivocado, mas é isso que eu vejo. O mercado ainda não permitiu vendas e quem vendeu aí está bem machucado. Tá? Agora, é claro que a gente não opera numa convicção cega. Okay? Então, quando o mercado começou esse repique, até vou mostrar aqui uma operação que a gente fez hoje, o mercado vinha subindo e a gente não sabe se vai ser um rompimento falso. A gente tem que aproveitar algum sinal de reversão para esse movimento de alta, para montar uma posição vendida, né, para se, caso a hipótese do mercado voltar a cair e de fato se consolidar esse rompimento, o mercado volta a cair e fecha mais próximo da mínima, tá? Se consolidar esse cenário, a gente tem uma boa posição. E esse sinal foi nesse candle de 5 minutos. A gente abriu venda aqui, teve um forte volume, uma distância boa para a média móvel de 20 períodos, o mercado estava no limite do aceitável para a gente considerar isso um processo de pullback. A gente entrou no gráfico de 5 minutos, mas a gente levou a operação pelo gráfico de 15. Tá? O mercado produziu um movimento de queda, fechou acima da média móvel de 9, stop acima da máxima desse candle, podia até virar a mão aqui, e o mercado produziu um bom movimento de alta. Então a gente até tentou, mas o mercado não cooperou, está sinalizando alta. Tá? Então isso aqui volta a ser suporte, mas é claro que não tem mais o mesmo peso que tinha antes, né? Porque foi rompido 2 vezes. Tá? Então o teste dessa região é bastante provável e o rompimento dessa região, uma vez que venha acontecer, a partir de agora tem mais chance de ser real, porque a gente teve um rompimento falso antecedendo. Tá? Legal, a gente falou sobre o futuro, falamos sobre o mercado americano e agora a gente pode falar sobre o dólar. Lembrem que o dólar, o vencimento atual, vamos olhar aqui o mini, o Q16, vai vencer amanhã. É o último dia útil do mês. Então, a gente já tem que ir para o próximo WDU 16. E lembrem que nessas trocas de contrato é muito comum o mercado mudar a direção, tomar uma decisão. Tá? Vamos voltar para o WDOQ. Vamos aqui para o gráfico diário. Então a gente está 3, 6, 9, 10, 11 pregões andando de lado. A média de 21 períodos vem por cima, mas ela já está dentro do preço. Se houver o rompimento para cima, é operável. A minha sensação é que o dólar vai para cima. Vai romper isso aqui e vai para cima. Posso estar errado. Se o dólar romper para baixo, a gente vai avaliar uma venda. Para os dois lados aqui é operável. Tá? E esse aqui é o movimento que o dólar está fazendo. Só que agora a gente já vai ter que olhar o WDOU 16, que começa a ganhar liquidez. E esse é o cenário que a gente tem. A gente tem essa congestão. O rompimento dessa para cima sugere compra. O rompimento dessa para baixo sugere venda. Então, vou desenhar as mesmas estruturas do gráfico diário aqui.
Muito bem. Então, lembrem desse vencimento amanhã. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para falar. Espero que as informações aqui estejam sendo úteis para vocês. Agora a gente tem uma penca de papel para falar ações, mas isso a gente reserva para o farol fechado dentro da LS Análise. Um abraço, até amanhã.